Olá, seja bem-vindo ao nosso Bellycast. Vamos conversar hoje com a Carla Oliveira sobre várias coisas legais. E tem um monte de coisa que eu tenho que pedir, já me fizeram uma lista aqui, que é curta o vídeo, compartilhe, faça parte do nosso canal. Mas assim, gente, não tem muita experiência nisso, então você me ajuda aí e a gente vai construindo esse processo, conversando aqui, né, Carla? É uma conversa, né? Bom lá. Então, não é bem podcast, é videocast hoje, agora tem câmera, né? Tá todo mundo olhando. Tem luz aqui em tudo quanto é lugar, coisa chique, né? Coisa chique, hein? Vamos. Então, gente, deixa eu apresentar a Carla. Olha só que legal o currículo desta pessoa maravilhosa. Nossa Senhora. Que está aqui comigo hoje. Vamos lá, olha. Cursando MBA em Sustentabilidade e Economia Circular, graduação em Sustentabilidade e Inovação e Relações Internacionais, especialização em ESG e Sustentabilidade, é coordenadora de mobilização do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Vamos falar sobre o que é isso, né? Vamos falar de ONU, vamos falar desse... Nossa, a gente tem muito assunto, olha isso. É conselheira municipal de meio ambiente de Blumenau, consultora credenciada em mercado de carbono, projetos de certificação pela Lux Carbon. Falei direito? Falou direito. Vamos lá. Certificada de créditos de carbono do Brasil, consultora de desenvolvimento de projetos de sustentabilidade e ESG, comunicação e elaboração de relatórios de sustentabilidade GRI, elaboração de projetos em políticas climáticas para governos e Agenda 2030? Agenda 2030, que tá aí. Tá aí. Já é amanhã, né? A gente pisca assim, o ano passa muito rápido. Consultora diagnóstico de oportunidades e riscos potenciais em litigância climática. Olha, são palavras... palavras que vão mudar o mundo. Olha isso. Baita responsabilidade. E paraquedista recordista mundial. Nós temos... um podcast de 5 horas pra gente conversar. Muita coisa legal aqui pra gente costurar, muita coisa bacana pra gente falar, que envolve a indústria criativa, que envolve tudo isso que a gente vive hoje, que a gente trabalha, né? Criatividade, inovação. Nossa, que a gente ama fazer aqui na Bela Estúdio. E, gente, quem trabalha com produção executiva, atenção ao quadrado, porque a gente vai conversar aqui hoje, hein? Porque todos os projetos, gente, precisam ter um cuidado, né? Para um olhar para isso, porque a gente hoje tem que estar muito conectado. O mundo precisa disso. O mundo precisa disso. Aline, obrigada pelo convite. É um prazer e eu tô aqui cheia de entusiasmo para conhecer o Estúdio Belly, que aliás eu sou fã, tenho até meu personagem favorito, o Boris e o Rufus, o gato Leopoldo. A gente nunca perde, ainda bem que a gente sempre mantém esse gosto pelas coisas, né, que a gente gostava na infância. Desenho animado, histórias, eu acho isso que bom que um prazer. Um pedacinho relaxante. De criança ainda tá com a gente, né? Tem, e gosto de manter. Ele faz parte, inclusive, da própria construção da criatividade, né? E você acumular as suas experiências. Então, obrigada pelo convite. Não podemos perder isso nunca. Acho que a gente tem conversa e assunto aqui realmente para horas. E isso talvez seja só que vocês vão ver um recorte de boas conversas que a gente já teve, que a gente ainda terá. E tem muito assunto para falar. Quando ela coloca ali uma lista para me apresentar, parece que é muita coisa, né? Mas tudo gira em torno da Agenda 2030, da inovação e da construção de uma sociedade e um mundo melhor para todos nós. A gente tem que colocar isso na mesa, essa pauta é urgente, a Agenda 2030 e para onde nós vamos. Qual o sentido, né? O que a gente está preparando e o que a gente está deixando para as próximas gerações e para a nossa mesmo, viu? Porque muita gente tem no seu imaginário, não, isso é o que eu vou deixar para as próximas gerações e as que virão, elas é que vão cuidar, né? E elas que vão cuidar, que também é um encargo muito injusto, eu dizer, olhar para a geração seguinte e dizer assim, agora é responsabilidade de vocês melhorar o mundo, mudar o mundo, consertar os nossos erros. Muito pelo contrário, né? A gente já viu manifestações contrárias a isso dessa própria juventude devolvendo isso pra gente. Olha, e eu não duvido que a gente vá viver num futuro algum tipo de litigância dessas pessoas cobrando danos ambientais irreversíveis
que a indústria, que o nosso estilo de vida deixou para eles. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. A gente fala que tudo é muito bonito, mas isso também passa pela esfera do direito. Quando você coloca ali o termo litigância climática, às vezes as pessoas não estão muito ligadas. O que é isso? Mas isso, né? É uma realidade. Sim. Tá? É uma realidade, é um assunto talvez que renda ainda mais um capítulo do seu Bellicast. Né? Muito bom. Mas então tá, eu tô aberta aqui para as perguntas, eu vou deixar esse bate-bola com Vamos você. começar falando de ONU. O que é a ONU? Ela nasceu por quê? E aí a gente já emenda nessas ODSs. Conta aí. Certo. Vamos escutar uma especialista, né, gente? Mas eu vou resumir a história porque ela se delonga demais. A ONU, começou as conversas de paz ali no final da Primeira Guerra. Não se chegou a um acordo, mas com o advento da Segunda Guerra e tudo que o impacto dela no mundo de forma global, essas conversas se solidificaram e acabou surgindo a ONU, a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo é garantir a segurança internacional, a paz, a harmonia, as boas relações entre os países, econômicas, de paz principalmente, também sobre crimes de guerra e outras ações, né, que são correlatas ao organismo. Mais recente, em 2015, que também já advém um resultado de conversas anteriores nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ONU chegou num acordo de elencar 17 objetivos e 169 metas, que seriam os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, para atendimento da Agenda 2030, do qual o Brasil participou do desenvolvimento de todas as propostas que estão na mesa. Tá? Os ODS, eles têm o objetivo de construir uma sociedade mais equilibrada, mais pacífica, economicamente, um desenvolvimento sustentável, economicamente mais igualitário para todas as nações. As questões climáticas, né, se avizinharam e outras questões como a erradicação da pobreza, erradicação da fome, que já eram pauta da ONU lá atrás sobre outra titularidade. Mas então vamos reunir tudo isso, vamos ampliar essa demanda e vamos colocar na mesa 17 objetivos que seja uma trilha, a construção de uma trilha para a organização melhor das cidades. Essas conversas cresceram. Começaram a surgir as COPs, né, a conversa das partes, né, e alguns países começaram a aderir como signatários, né, qual é o compromisso signatário? É cumprir os 17 ODS da ONU ali nessa construção e trabalhar para isso. O Brasil, vamos buscar aqui especificamente no que tange o nosso país, ele é signatário desses objetivos e ele tem compromissos. Começou lá no Tratado de Quioto, depois no Acordo de Paris, que hoje é o vigente, que fala muito sobre os combates, sobre o ODS, o combate do aquecimento global, trata de políticas climáticas, de controle do clima, que talvez, é difícil você classificar qual é a necessidade mais urgente, mas essa é uma das mais a gente está vendo agora, né? Olha só o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui em Blumenau a gente teve tantos problemas já, exatamente, né? O mundo nós todo somos uma área muito vulnerável para isso, o mundo todo está pedindo socorro para isso. Muitos cientistas já dizem que nós não vamos conseguir essa meta, né? Que já ultrapassou a possibilidade do aquecimento global, não dá mais. Que é uma realidade. É uma realidade. Isso aí não dá nem para começar a conversa sobre outro prisma que não reconheça isso como uma urgência. Os impactos disso, às vezes as pessoas não têm muito essa dimensão. Mas quando você não é 1,5 grau de calor, não é que hoje que Blumenau fazia 30 graus e agora vai começar a fazer 32. Não é isso. Quando você aquece a temperatura de um planeta, você mexe com oceanos, você mexe com as ondas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, em que a gente sofreu um bloqueio atmosférico de ar quente muito acima da média. As chuvas, nessa época do ano, as massas de ar frio que costumam surgir do polo, começam a subir e que essas chuvas deveriam se estender e abastecer todo um país, elas batem ali e bloqueiam. E daí o que acontece? Ela cai toda em determinada região com essa violência. Se concentra num lugar só.
E esse é um problema, é um caso isolado. Fora isso, a gente tem o que está acontecendo agora na Índia, no hemisfério norte, as ondas de calor acima da média. Então, você tem que pensar que todas as pessoas que são vulneráveis, que têm algumas comorbidades, ou que têm problemas cardíacos, idosos, crianças, todo mundo tende a sofrer com esse aumento de temperatura. Sem contar de outras consequências que esse aumento da temperatura mexe com a biodiversidade, que acaba surgindo insetos, acaba matando outras espécies, influenciando no ciclo reprodutivo de outras tantas. Então, isso é uma mudança que a gente não consegue nem hoje olhar para todos os impactos e reflexos que isso vai causar. Então, essa é uma pauta urgente. A ONU, ela vem se dedicando muito às conversas de parte, às COPs, como a próxima que vai ser no Brasil em novembro, em Belém, porque talvez, quando a gente falou lá da criação da ONU, né, é para garantir a segurança dos países, segurança internacional, o que é o nosso inimigo hoje? É o clima. É esse próprio desenvolvimento, esse capitalismo a qualquer custo, que está resultando numa alteração climática. Isso se tornou uma bomba guerra. atômica. Exatamente. Veja o comparativo que se fez no Rio Grande do Sul. É uma guerra. É uma guerra, deixou uma terra devastada. Né? São vidas que se perdem, a economia que se perde. Então acho que a ONU acabou acertando nisso. Segurança, o nosso inimigo é outro. Né? É claro, ainda existem muitos, e a gente está passando por conflitos bélicos armados muito complexos, né, na Europa, mas talvez se essas nações começarem a se atentar, olha, em vez de eu ficar discutindo aqui, hoje eu vi um número muito interessante, que se os países investissem tudo que investem na indústria bélica, como o caso dos Estados Unidos, ela sanaria diversos outros problemas sociais e do clima, inclusive. Se perde o tempo, né? Perde. Com assuntos que... É claro que muitas coisas são da natureza humana, a gente vai levar um tempo ainda como sociedade para evoluir. Mas fica aqui a provocação. Olhe para o lado. Será que essa realmente tem que ser a tua preocupação? O que é importante mesmo, né? Eu, quando era pequena, achava que a gente tinha que resolver esses conflitos, essas guerras todas, em jogos. Pegava os dois países que queriam brigar, colocava lá e pronto. Fazia um jogo, acabou. Ou então, fazia um duelo entre os presidentes. Porque assim, meu Deus, gente, como assim? Tantas vidas, tanta coisa, né? Porque mandam a gente para um fronte que às vezes não é nem o que nos interessa. E muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo, né? Não. As pessoas que estão lá, que estão passando por tanta E assim vidas vão se perdendo, histórias vão mudando o seu traçado. Esse impacto de uma guerra só no mínimo 10, 20 anos na vida de uma pessoa que atrasa, né? Todo um processo. Todo um processo evolutivo da sociedade. E de ciência e tudo que se perde nesse... E me conta agora sobre o ESG. Muito bem. Que são essas letrinhas, de onde elas vieram, qual é a importância dela para o nosso mercado hoje? Então, ESG vem do ambiental, social e governança, né? Numa tradução aqui para o português, muitos costumam usar o ASG, ambiental, social, o E de environment, né? São 3 letras hoje que vão nortear o desenvolvimento de empresas que tenham consciência e responsabilidade, né, social. Que assim, existe um conceito da administração que sempre falava assim na universidade pra gente, né? O objetivo de uma empresa é gerar lucro. Talvez não seja mais. Né? Vocês trabalham aqui com uma nova geração que também se importa muito com isso. Né? Não é só o lucro, é o que eu entrego para a sociedade. A sociedade qual é o propósito, também, né? a Como sociedade é que você também trabalha? Está muito atenta para isso. Opa, eu vou consumir de uma empresa que está entregando um produto sujo, um produto que depreda o meio ambiente, a que custo? Porque é a minha vida, é o meu bem-estar que está indo junto, né? Ou são vários aspectos, né? Ou uma empresa no governamental, que muita gente pergunta e faz uma associação que é incorreta com o governo, que não é isso, é governança, é a empresa cumprir, né, com ética, com processos, dentro da legalidade, sem burlar, sem corrupção,
E quando eu falo corrupção, eu falo daquela empresa que quer produzir um produto que é danoso ao meio ambiente, mas ela mascara no seu rótulo que não leva aquela substância. Isso também é uma forma de corrupção, né? Que é você corromper os seus processos. Então, isso é muito importante, as empresas precisam hoje colocar na mesa essa importância e ver como estão agindo diante dessas 3 letras. Qual é a minha responsabilidade com o meio ambiente, né? Com o uso de recursos. Os recursos não são infinitos, eles são finitos. Eu preciso usá-los com moderação, com eficiência, para não haja um desperdício e um dano. Eu vou citar um exemplo claro aqui quando a gente fala sobre água, né? Que é um case que me vem à mente agora. A gente está usando ali no centro-oeste do país águas que levaram milhões de anos para serem estocadas no aquífero Guarani para lavar calçada, né? Para empresas, a água também é um bem finito, água potável, e que deve estar aqui na nossa ponta das nossas preocupações, né? Porque as pessoas têm imaginado, não, a água vai cair do céu de novo na chuva. Não é assim, a água não está mais potável, né? Quando eu contamino, quando eu sou uma empresa que usa aqui para defensivos agrícolas que acabam estocados no solo ou poluentes químicos que acabam na água. Isso é governança, é você também ter essa preocupação. E aí se entrelaça, né, governança e ambiental. Eu estou fazendo um ambiental que está de acordo com as minhas políticas de governança, eu estou tratando aquela água que eu devolvo para o meio ambiente, enfim, se eu estou preservando as espécies. Muito se fala hoje sobre carbono, sobre o verde, mas tem surgido uma pauta muito importante, as pessoas têm a compreensão de que as florestas vivas, elas precisam de projetos de refaunação, devolver a biodiversidade, porque só com os animais dentro dessas florestas é que vai manter elas saudáveis, né? Então isso também é uma preocupação, ambiental, social e governança. E o social? O social talvez é que seja a pauta que gere mais debate hoje, né? Porque ela implica igualdade de gênero, no fim, nas barreiras de preconceitos, né, de discriminação, de diversidade, de inclusão das pessoas. Ela implica em outras questões como desigualdade, erradicação da fome, né? E nesse sentido, eu vejo muitas empresas engajadas fazendo o seu ESG através de programas como outras organizações, além do Movimento Nacional ODS, que são muito importantes, tem um discurso muito bacana, que é o capitalismo consciente, as empresas B. Então isso, assim, acho que todo empresário já viu que isso veio para ficar, e que ele vai ser cobrado pela implantação. Não é só o lucro que ele dá, mas como ele administra essa questão do ESG, né? E se gera relatórios de ESG, vai para onde? Como é que isso funciona, assim, em termos do ambiente de negócios? Sim. A empresa faz uma análise, né? Um diagnóstico do seu negócio. Ela constrói o seu relatório de ESG, que daí ela discrimina tudo que ela está fazendo no ambiental, no social e no governança. Ela pode usar alguns métodos de linguagem que são universais, que são as IFRS, né? Ou SASB, que é uma linguagem própria, assim como existe a linguagem contábil, para que esse meu relatório seja possível ser lido aqui ou na Índia. É uma linguagem universal. E é isso que se fala sobre esses indicadores. Porque culturalmente também a gente tem interpretações diferentes, né? Então eu precisava encontrar uma linguagem que fosse pacificada no globo. Também, né? Exatamente, que viajasse. Então ela vai construir seu relatório de sustentabilidade. É muito importante que ela comunique. Saber comunicar é uma das pautas que a gente vai chegar ali na frente, que eu acho muito importantes no nosso tempo. Ela vai comunicar o que ela está fazendo e ali ela vai olhar para si mesma também, saber se ela realmente está atendendo tudo que ela pode ou se ela pode ir além. E como é que ela vai, que medidas, quais são as metas que ela pretende alcançar. Opa, se eu tenho hoje uma redução no meu consumo de energia fóssil, hoje eu consumo 1 tonelada de combustível, eu posso colocar, não, eu vou usar da inovação, tecnologia, eu vou buscar soluções para que no ano seguinte eu consuma menos, que eu consuma 800, 500. Né? Então ali, o relatório de ESG é onde os stakeholders, e veja, o público que importa você comunicar não é só o teu consumidor,
são os teus fornecedores, são quem trabalha para você. Né? Porque eles também são teus consumidores da marca, você não pode esquecer, né? E hoje a gente vive uma situação, uma coisa muito nociva que é o greenwashing. Né? Ou pinkwashing, quando você mascara as informações do teu relatório. E aí leva o consumidor ao erro. Isso é um risco, quando a gente fala ali que você falou sobre análise de risco, um risco reputacional muito grande. E a gente vê empresas que colocam ali no seu relatório, não, eu sou cumpridor, eu defendo o meio ambiente, mas aí utiliza mão de obra escrava. E a gente pensa que não existe isso mais no mundo, isso né? Isso é uma realidade aqui, muito do nosso lado. Em várias esferas. O Brasil tem uma cultura que ele observa muito o trabalho escravo quando é doméstico, mas ele esquece que isso também é em escala industrial, em escala comercial. Né? Então, a empresa precisa estar atenta a isso. O público de ESG dela também são seus stakeholders, seus colaboradores. Mas voltando aqui para não fugir, né? Porque a conversa é ampla, a gente vai navegando. Esse é o relatório de ESG. É um diagnóstico das ações da empresa no ambiental, no social e governança, que podem ser lidos em qualquer cultura que viajem, como você falou, e que eles são uma resposta para a sociedade das ações que ela está fazendo para a construção da Agenda 2030. Né? Lá atrás, em alguns momentos eu coloquei, e eu vi opiniões que divergiam da minha, quando eu dizia que o ESG está relacionado sim aos ODS. Né? Eles conversam entre si, porque o ESG, eu vou colocar no meu relatório também quais são os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que eu estou atendendo, né? E que eu tenho como quantificar. Se eu de fato atingir o público-alvo, para mim não correr um risco de fazer um greenwashing. Não sei se isso te respondeu, se eu fui muito além, se ficou... Vamos costurando aqui. E eu queria saber de tamanho de empresa em relação ao ESG, né? Então, assim, porque muitas vezes esses relatórios as pessoas imaginam assim, não, peraí, vamos deixar isso para aquelas empresas gigantes, esse pessoal que tem que ter cuidado, né? Mas a empresa pequena, e aliás, quando a gente olha o Brasil, a gente tem um monte de pequenas empresas que causam um impacto muito grande na nossa economia e justamente podem fazer a diferença. Né? Fazendo a coisa certa em cada uma dessas letrinhas, né? Você tem algumas dicas para essas Tem, empresas? Muito pertinente isso que você buscou, que eu já estava deixando escapar. O ESG, ele se dá em escala. Veja, eu vou vender essa caneca, mas eu compro matéria-prima dessa caneca de uma segunda empresa que está utilizando trabalho escravo. O ESG não pode permitir isso. Eu preciso analisar também de onde que está vindo a minha matéria-prima. Se a madeira que eu uso é fruto de desmatamento, se as frutas que eu colho são colhidas com mão de obra escrava, né? Se a empresa que eu estou comprando, se o meu fornecedor, ele tem equidade de gênero. Então, o que eu vou fazer quando eu tenho um relatório de ESG e eu vou fazer um escopo maior? Eu vou olhar para os meus fornecedores, que são os pequenos. E eu digo com a importância dos pequenos ficarem atentos para isso também, que isso não é um problema das empresas, dos grandes players. É porque ele fornece para quem? Né? Pro grande que vai cobrar isso dele. Então ele precisa acelerar o seu processo de maturidade, começar a dar importância a essas pautas e construir seus pequenos relatórios. O ESG é para todo mundo. Né? Mesmo que eu tenha o meu pequeno comércio, meu pequeno bazar, e que eu não tenho uma coleta de recicláveis ali, que eu me disponho a recolher produtos que eu venda que façam parte de cadeia circular, que eu use um gerador a diesel para iluminar o meu bazar, tudo isso são impactos ambientais, sociais e de governança, né? Então o pequeno é para todo mundo e mais importante, para o pequeno que achar eu não forneço para ninguém, o meu público aceita. O público está cada vez mais atento a essas questões. Você vai preferir. Hoje saiu uma matéria, no ano passado, uma pesquisa muito completa da McKinsey, que é uma plataforma que eu gosto porque ela goza de credibilidade, que ela fez uma pesquisa com consumidores e 80% das pessoas estariam dispostas, né, dentro de um valor equivalente de preço, a trocar o que ela consome por uma empresa que respeite o meio ambiente.
né? E quando você olha, quando você fala muito, vocês trabalham aqui com uma geração muito, você sabe que isso é mais presente ainda. E nas palavras de Hugo Bethlen, que faz parte do capitalismo consciente, ele falou uma vez numa palestra o seguinte: o que nos dá esperança no meio de consumo é que todos os dias sai do mercado, se aposenta alguém mais velho e entra alguém mais novo. Então, que público, se eu quero me manter no mercado, se eu quero me manter competitivo, eu tenho que olhar para quem vai consumir o meu produto. Então, isso é uma importância para o pequeno também. Além de, quando a gente fala de governança, é seguir as leis ambientais, que então cada dia, ainda bem, mais justas, mais próximas, com uma fiscalização maior e que também é um risco para ele, né? Veja, às vezes por deixar de cumprir uma lei ambiental, eu posso tomar uma multa que vai inviabilizar o meu negócio. Que eu vou fechar, vale a pena correr esse risco, correr o risco de perder uma camada de consumidores e correr o risco de perder a oportunidade de fornecer para um grande player, né? Então é importante, sim, é fundamental, e também gosto da frase que diz que é nos municípios e é nos pequenos negócios que a transformação acontece. Estava antes meditando aqui, gente, no nosso café, né, de aquecimento, sobre os projetos e como a gente pode trazer as ODSs da ONU, a gente pode trazer um estudo sobre essas 3 letrinhas que estão muito mágicas no mundo hoje, né, para a gente entender um pouco do impacto e principalmente quando a gente trabalha com crianças, né, a responsabilidade que a gente tem. Então, eu estava falando do Esquadrão do Mar Azul, que é uma das séries que a gente tem aqui, que a gente estudou as ODSs que impactam na questão da água, na limpeza dos oceanos, como é que a gente ia envolver e conversar com as crianças, porque tem aquela coisa o peso do que se passa para essa nova geração, né? Qual é esse desafio? O que você pode dizer, assim, para essas pessoas que estão desenvolvendo conteúdo, partindo de uma criatividade, desse universo, assim, todo lúdico? O que precisa ser cuidado nessa comunicação? O que você daria de dica? Legal. Eu gosto muito da abordagem que vocês utilizam no Mar Azul. É uma abordagem positiva de mostrar para a criança, né, para o jovem, de fato, a criança, e pode, quem sabe, né? Gerar é tarde demais. Porque a gente vive num limiar. Para alguns é tarde demais para fazer alguma coisa, para outros dizer, não, lá na frente, com tanta inovação, eles vão encontrar uma solução para fazer. Hoje, o pensamento acho que se divide muito nesse limiar. É função, entretenimento é educação. E ele tem um poder muito, muito forte, né? Eu digo os profissionais dessa área que eles têm uma capacidade incrível, têm nas suas mãos um potencial fantástico de educar e nessa transformação para a agenda, para o cumprimento dos ODS. Porque a criança, olha, ela no seu imaginário, né, ela vê o personagem ali, é uma fonte de educação, uma fonte didática. Ele inspira, ele educa, ele mostra o que é certo. Eu vi um episódio, um tempo atrás, muito bacana, que fala assim, se dói em mim, eu não devo fazer com outro. Que trata sobre preconceito, né? Então, acho que vocês têm nas mãos uma ferramenta muito importante, muito didática, para o cumprimento dos ODS, para passar essa mensagem para as crianças e também tirar delas essa questão desse peso de que é muito tarde, é apocalíptico e vocês vão herdar isso aqui e a culpa é da gente, mas a responsabilidade... Tirar a culpa do caminho, né? Não é. Tem que mostrar que é um problema que a gente precisa enfrentar, que sim, que ela tem que ser criada, educada e desenvolvida uma mentalidade de que ela está aqui para combater. Mas não que a culpa é dela, ou que ela vai herdar, ou que, enfim, cenários apocalípticos não ajudam. Eu acho que os profissionais que trabalham com criação têm uma ferramenta muito poderosa, né? Falam direto com a criança e está nas mãos deles passar essa mensagem. Tá? Baita desafio, né? Baita desafio. Mas muito gratificante, né? Muito gratificante, né? porque, principalmente eu digo, abram os ODS, vocês que estão criando, abram os ODS, dá uma lida ali, porque vão surgir muitos insights para histórias ali, ligada ao que está acontecendo ali, à realidade do mundo, e como pode se direcionar para uma mensagem mais positiva, né? Eu gosto muito dessa pauta, assim, eu sou muito entusiasta dessa coisa de elaborar, de criar os personagens, de passar as mensagens subliminares, né? Até porque eu
Não o público que está aí atrás da câmera, que esse é mais jovem, mas a gente cresceu com muitas mensagens de livros. Eu fui muito influenciada pelos livros que eu li na minha infância, pelo desenho animado que eu assistia. E olha o potencial de passar mensagens, né? Quando a gente pega, às vezes, uma obra literária ou de desenho animado ou de filme, ele traduz muito a mensagem da sua época. Coisas que a gente passou talvez nos desenhos da nossa infância, não devo mais passar no atual, não cabem mais no mundo, na realidade atual. Teve pequenas mudanças. Então eu posso resumir para vocês, profissionais de Olha criação, só. que vocês estão escrevendo as mensagens do futuro. Que o que vai acontecer lá na frente passa pelas mãos de vocês hoje. E é no lúdico que a criança no lúdico. aprende, né? Ela vai aprender sobre troca, Exato. sobre não ter preconceito, sobre os limites. Sobre o que é aceitável, socialmente. Isso. E ainda assim, de uma forma, veja, criança é uma coisa muito interessante porque eles absorvem tudo que eles veem. Por mais que você vá para a escola e tenha uma didática no livro, mas ele vai olhar para o exemplo do pai, da mãe, dos colegas, da sociedade e também para os personagens que ele assiste. Os personagens se tornam amigos, né? É uma outra pessoa, para eles é tão vivo aquilo é tão forte, que é uma outra pessoa vivendo uma aventura que para eles é real. Quantos personagens já passaram nas nossas vidas que a gente tem uma memória como se fosse um ente, um ator real. Tanto na vida adulta quanto na infância. Não, eu lembro do fulano era o Boris, era o Boris, é um cachorro, e por aí vai. Legal. Tem aquela memória afetiva muito forte. Afetiva. E as mensagens ficam, né? A gente, eu sempre digo, todos nós somos resultado de tudo que vivemos e fomos expostos. Se eu tenho uma grande exposição a entretenimento, se eu tenho muito acesso, eu vou acabar absorvendo isso na minha personalidade, a formação da minha personalidade. E também é muito importante, às vezes eu entro numa livraria e assim, falaria, né, para os adolescentes e para os adultos também. Olhem o que vocês estão colocando para dentro. Que tipo de informação que eu estou absorvendo? Né? Ela é construtiva, ela é positiva, ela me traz informação. Hoje a gente vive uma grande proposta de entretenimento, de qualidade e de péssima qualidade. Que a gente tem que fazer escolhas. Coisas que a gente muitas vezes não consegue verificar nem se é real, né? Exatamente, exatamente. Eu me flagrei na semana passada, eu saí de uma livraria, que é um ambiente que eu adoro, com um soco no estômago. Porque eu comecei a perceber que nem só livros, quando você diz leia mais, tem que saber o que você vai ler, o que você vai ter acesso. Realmente tem muita concorrência, e hoje a gente vive num plano de saber escolher o que traz qualidade pra gente no entretenimento. E é uma responsabilidade também dos pais ou dos adultos, né? Como é que eu tô formando aquele serzinho? O que eu tô colocando dentro Ajudar dele? nessa O que eu tô nessa abastecendo? né? Veja, a gente vê assim como nós, pessoas, indivíduos, como um software, né? Que tipo de informação tu tá alimentando ali dentro? Eu fiz um curso recentemente de inteligência artificial, de ciência cognitiva. Com um professor que deu uma aula de extensão para mim lá da USP, que ele fala uma analogia o seguinte: quando você está ensinando uma inteligência artificial, você está aprendendo sobre si mesmo. E assim, pensa nesse insight sobre o que eu estou colocando, abastecendo a mente do meu filho, da minha criança, que está próximo, com o quê? Que adultos... Nunca foi tão claro essa visão de que tipo de adultos que a gente quer desenvolver para o futuro. Que tipo de filhos a gente quer deixar no mundo? Como é que a gente quer que eles pensam, né? É uma inteligênciazinha que você está moldando. Que está ajudando a desenvolver. Para que ele não tenha alucinações como na inteligência artificial no futuro, eu preciso saber o que eu vou colocar. Eu fico só pensando assim, que a gente possa não atrapalhar. Também. Né? Porque essa criança já vem com uma essência, já vem com uma coisa assim tão incrível que às vezes a gente atrapalha a gente adultos, né? De uma forma geral, assim. Oxi! É um grande desafio, né? Ai, Carla, eu tenho que te perguntar sobre a parte de paraquedismo. Você não pode, assim, a gente não pode, gente, encerrar essa conversa, porque estamos aqui com uma recordista mundial
Olha só, é todo um processo, porque trazendo o paraquedismo até para nossa vida, né, em termos de organização, né, instituição, porque tem todo um processo. O paraquedismo é uma organização também, né, de cuidar dos seus equipamentos, de prestar atenção em um monte de informações para você se preparar para o salto, né? Conta pra mim um pouquinho, conta pra gente, compartilha um pouco, como é que isso surgiu na sua vida? Pois é, muita gente, às vezes na sociedade a gente acaba formando estereótipos, não, fulano, se é paraquedista, ele deve ser maluco, ele deve ter determinado comportamento, e não é nada disso. Sempre digo que, e eu, pelo menos na minha experiência, antes de ter sido paraquedista, eu fui paraquedista profissional por 7 anos, né, na minha vida. Tem um recorde mundial do maior número de lançamentos de paraquedistas no ar, né, no Rio de Janeiro, em 2000, com 588 paraquedistas no ar, simultaneamente. Vamos procurar fotos disso pra gente colocar aqui também, pra gente ver. Legal. Vamos trazer as fotos. Na época as fotos, né, isso foi em 2000, as fotos eram digitais, mas você não tinha mobilidade, graças à inovação, né, olha que mundo fantástico, né? Você hoje tem câmeras muito mais precisas para captar esse tipo de esporte. Mas voltando, a gente vive muitas vidas dentro de uma. Nós somos muita coisa. E acho que isso é uma mensagem, quando nas perguntas que você me mandou, que diria para os adolescentes, né, não ficarem presos a essa coisa, eu vou ser isso da minha vida. Porque a vida é mutante, né? Ela é cíclica. Esse ciclo meu do paraquedismo foi uma fase da minha vida, da qual eu adorei, eu tenho memórias fantásticas de amizades, de desafios que eu vivi, muito particulares, muito bacanas para minha vida, né? Que me valeram muito. Aprendizado que a gente traz, em tudo que a gente faz na vida, a gente acaba acumulando aquilo que eu falei. A gente é exposto a isso. Disciplina, se expor a riscos, né? De não ter medo. E principalmente dizer mais sim do que não para as coisas que a vida te oferece, que o trabalho te oferece, que as oportunidades profissionais, né? E se desafiar não só no esporte, em saltar ali na emoção, na adrenalina. Mas quando eu estava lá, eu precisei desenvolver, eu pensei, poxa, eu quero saltar de paraquedas. Eu tive oportunidades muito boas com o Circo Aéreo Onyx, né, que na época patrocinava, depois eu tive patrocínios importantes, eu integrei durante um tempo o grupo de treinamento do Exército Brasileiro, os Cometas, lá passei um tempo com eles na Urca, Marechal Hermes, onde a gente saltava. Então, mas eu precisava desenvolver os meus projetos de patrocínio. Tu precisa mostrar alguma coisa sempre nova para o teu patrocinador. Naquele momento do esporte, haviam muito poucas mulheres saltando profissionalmente de paraquedismo. Então, você tinha também buscar patrocínios, né, com foco nessa diferenciação que a oportunidade te dava de ser a única mulher que saltava de free fall, né, que é uma modalidade que você voa de cabeça para baixo, de ser uma mulher recordista, de ser uma mulher que vai lá e salta de helicóptero, né? Então, isso passa pela questão da criatividade, né? Foi uma experiência muito bacana, enriquecedora de você saber, não, preciso me virar, preciso arrumar o patrocínio, preciso me destacar, preciso equilibrar diversão com disciplina, com viagens, com desprendimento. E saber que a vida não é feita também só de trabalho formal, né? Principalmente para criança, mensagens assim, mas o que isso vai te resultar na vida? As experiências que você acumula, eu sempre digo, esteja aberto a várias coisas. São repertórios, né? Repertórios de vida. Porque tudo vai te acrescentar alguma coisa. Para tudo você traz bagagem experiente. Eu gosto de citar uma coisa interessante, que o Steve Jobs, ele fez um curso de caligrafia em algum momento da sua vida, né? Isso é uma passagem que todo mundo conhece. E por que tu vai usar um negócio desse? Curso de caligrafia. No final foi um diferencial na criação de diversas fontes para o sistema da Apple. Né? Então tá ali, vai colocando. Digo, criança e adolescente, nós somos depositários de informações. Tudo na sua vida passa por uma questão, por um plano profissional. Você não pode dizer, eu vou ser conhecedor de vinhos e aquilo vai ficar numa esfera de hobby.
Ou eu vou saltar de paraquedas e aquilo vai ficar numa esfera de volta. A nossa vida se mistura. E não coloca o seu currículo na mão de uma outra pessoa ou na mão de uma empresa. Só vou fazer se a empresa quiser. Não, você tem vontade. Vai fazer. Sabe? Busca. Ainda mais hoje com todas essas oportunidades de comunicação, internet, tudo que a gente tem, né? Se dedica, se organiza para fazer isso. A gente conversou num determinado momento por uma provocação que eu recebi, que eu provoco todo mundo a esse exercício. Responda quem é você. Sem falar da tua profissão e sem falar das pessoas que te cercam. Se é marido, filho, mãe, né? Que a gente sempre vira alguma coisa, né? Mãe de ou... Então, aí agora a gente vai linkar paraquedismo com inovação, né? A gente fala muito sobre inovação no trabalho, na carreira, mas a gente precisa se inovar, se renovar, se reescrever, se reeditar a cada fase da nossa vida. Né? Então a gente está precisando do novo, a gente está precisando de criação, a gente precisa alimentar essa nossa criatividade para ter a capacidade de, em determinadas fases, ou reinventar. Escreva uma nova história para si mesmo, né? E coloque em prática. Essa questão da gente vive numa sociedade que nos educa profissionalmente. A educação é voltada para o desenvolvimento profissional do indivíduo. E o Brasil perdeu muito com isso quando tira filosofia, quando tira várias questões, né, da educação formal do currículo. Isso é uma perda, assim, que impacta realmente na vida das pessoas. Então, é ser construído para ser profissional. E quando você se aposenta? Né? A gente tem visto eu tenho visto entre colegas meus, assim, uma série de momentos de crise, que daí se perguntam, mas quem eu sou? Se eu parei, eu não posso mais exercer a minha profissão, quem eu sou? E aí a cabeça tá boa, não, exatamente, né? Olha, você tá pleno. Outra coisa interessante que eu vi, vocês têm uma empresa aqui com uma faixa etária mais jovem, que foi bem surpreendente essa informação. Adam Grant, que é um escritor que eu gosto, ele tem um livro chamado Os Originais, que dali ele traz um parágrafo que fala sobre uma experiência que empresas fizeram, que universidades fizeram, com empresas onde colocaram caixas de sugestões para coletar novas ideias para projetos. E se surpreenderam quando viram que as melhores ideias vieram dos seus funcionários acima de 50 anos de idade. Né? E não, a gente coloca essa expectativa, deposita essa expectativa que a inovação, que a mudança, que a revolução tem que vir dos mais jovens, mas não é só aí. E com isso também a gente coloca uma sobrecarga de peso sobre essas mentes, informações sobre essas crianças, né? Olha, você tem que mudar o mundo, você tem que criar, você tem que ser inovador. Muitas vezes não tem repertório para isso, não tem vivência exatamente. Do que deu certo, do que não deu, do que é problema, do que é... Vivência, né? Repertório, experiências de vida, informação de qualidade ao meu redor. Quando você cresce num ambiente onde a informação é de qualidade, entretenimento de qualidade, cultura, educação, ambiente próspero, tudo contribui para você alimentar a tua criatividade, que vai resultar ali na frente em originalidade e inovação. Né? E a gente pensa às vezes, inovação é uma ideia única, ou é uma coisa que eu me dediquei em tempo integral, e não, é o contrário. Muitos dos grandes mentes que criaram ali da indústria da tecnologia, Microsoft, Apple, todos mantiveram, Google, todos mantiveram o seu segundo emprego. O seu primeiro emprego, até que o negócio realmente desenvolvesse. E sobre esse aspecto tem outras coisas interessantes. Eu gosto muito de uma coisa que deixa a gente bem impactado. Quando tu pensa sobre Copérnico, o quanto a astronomia perdeu, porque Copérnico manteve por 20 anos a sua teoria numa gaveta, com medo de apresentá-la ao público, por medo de rejeição ou de não ser compreendido. Claro que outros fatores, né, como a Inquisição, contribuíram. Isso. Mas quantas ideias boas são mantidas, são perdidas dentro de uma gaveta, por quê? Puxando aquele link lá atrás da nossa conversa sobre comunicação, né, que eu acho que a gente fez bem superficial, de como aprender, como se comunicar e como criar. Porque ele não conseguiu comunicar aquilo, ou por fatores diversos, ou porque ele não estava num ambiente que pudesse proporcionar aquilo criativo, né? Quantas coisas acontecem que você não tá focado. Então precisa ter canais de extravação dessa criatividade do público.
Mas, enfim, não sei se eu consegui. Acho que eu falei mais sobre inovação do que paraquedismo, né? Juntou as duas coisas. Tá coladinho aí. História de vida. Carla, obrigada, Carla. Te agradeço demais de ter vindo, de compartilhar esse tempo com a gente, todas essas informações, tudo isso que a gente pôde mergulhar um pouquinho aqui. Teria mais, assim, milhares de coisas. Eu acho que todos esses assuntos, que isso possa ter ficado, assim, como sementinha para cada um que pôde ouvir, para pensar sobre isso e ver o quanto de trabalho a gente tem, não só pra gente, pro microambiente que a gente vive, mas pro mundo, né? A gente tem tanta coisa pra fazer e não pode, meu Deus, ficar perdendo tempo brigando, né? Não pode. Oh, e a Agenda Deus, 2030 tanta coisa linda é uma nesse mundo. excelente oportunidade da gente virar essa chave como sociedade e dar um passo gigante de evolução em todos os aspectos e ainda salvar o planeta que a gente vive, né? Que é um só. É um só. Não tem plano B, gente. Não é tem isso. plano B. É isso. Obrigada. Obrigada mesmo. Lívia. Gente, lembrem, curte, compartilha, faça parte do nosso canal. Obrigada.